Hoje é dia de Fatos da Semana. A preocupação com possíveis atentados terroristas obriga um evento do porte dos Jogos Olímpicos a investir na segurança. Mas o esquema não tem sido suficiente para evitar a ação de bandidos no maior e mais importante evento esportivo do mundo. Apesar de todo o aparato de segurança mobilizado pelo Rio de Janeiro para as Olimpíadas, os casos de violência vêm ganhando espaço e estampando as páginas dos jornais nacionais e internacionais. São notícias de assaltos, tiroteios, homicídios e furtos que ocorrem na cidade, mesmo com o reforço do Exército e de policiais militares. A forte presença dos órgãos de segurança no Parque Olímpico e nas áreas de competição contrasta com a completa ausência de reforço nos principais acessos da cidade e nos bairros. É sobre a violência durante os Jogos que vamos falar agora no Fatos da Semana, no Revista da Cidade. Para conversar sobre o assunto, estamos recebendo Luiz Flávio Gomes, jurista, professor e presidente do Instituto Avante Brasil. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui. Como eu já te disse, eu gosto muito do seu trabalho. Vamos falar dessa segurança. Mesmo com um esquema tão grande da segurança foi realizado, né, para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mesmo com esse esquema tão fechado, tão concentrado ali ao redor de toda a concentração que iria acontecer os Jogos Olímpicos, por que houve essa falha? Na verdade, Marise, é uma questão de forças. A polícia, 80 mil policiais, constitui uma força. Porém, a criminalidade de rua, roubos, assaltos, tiros, ataque a ônibus, acidentes de trânsito, sim, essa criminalidade também tem sua força. Nós temos que reconhecer isso. Eles reúnem muito dinheiro, é o narcotráfico, eles têm territórios. Veja aquele policial que morreu, se perdeu com o GPS, entrou com o carro da Força Nacional dentro de uma favela, ali não pode ter território deles, dos bandidos, do narcotráfico. Sim. E então nós temos hoje no Rio um retrato em miniatura do que pode acontecer com o Brasil. Sim. Ou seja, que a criminalidade vai tomando conta de algumas partes da cidade, ali é território deles, não é território da nação. O Brasil está sendo, portanto, desapossado. Não tem posse daquele terreno. Mas aí a gente vai muito mais a fundo na questão de educação, formação de caráter. É uma problemática muito grande. Assim, isso que está acontecendo lá acontece já faz muitos e muitos anos. 516 anos. Pois é. Então, assim, é algo que deveria ter sido visto antes. Não é só porque está acontecendo os Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro, que, é claro, tudo se evidencia. O mundo inteiro está de olho ali. Isso. O mundo inteiro está de olho. Essa cautela de policiais é correta, ninguém censura isso não, está correto. Porém, o que acontece? Você constrói um país 516 anos como uma monstruosidade escravagista. O nosso problema é a nossa herança escravagista. Por quê? Como é que nasce o Brasil? Senhores de engenho batendo, matando e escravos que não valem nada. E continua até hoje a sociedade brasileira. Você pega, então, aqui uma elite que governa, 0,1%, e você tem 1/3 da população que não tem acesso. Saúde, educação, escola. Não tem o mínimo. Não tem o mínimo. E daqui, debaixo desse 1/3, 1% é criminoso. 1% é criminoso. E lá em cima, o 0,1% que nos comanda nos roubam na corrupção. Então veja a que ponto nós brasileiros chegamos. Nós que estamos no meião. Quem está no meião? O de cima está te roubando, o de baixo está te dando tiro. Sim. Então, a situação real do Brasil é essa. Sempre foi assim. O senhor do engenho está nos roubando e o de baixo está dando tiro na gente. E todos os casos que foram relatados pela imprensa, não só do Brasil e mundial, você acredita que sejam casos, assim,
Você acredita que eles tenham exagerado ou somos nós que estamos acostumados a esse tipo de violência? Não houve exagero nas notícias. As notícias foram todas verdadeiras, eles não mentem nas notícias. Então, tudo que foi noticiado do Rio, né, assalto a um ministro de Portugal, é verdadeiro. Assassinato de um policial dentro de uma favela que foi para lá, tudo é verdadeiro. Então, não houve exagero. Porém, a questão é como você interpreta essas notícias. Um lado, a partir das Olimpíadas, acabou o Rio de Janeiro, o inferno total. Não, o Brasil nunca é inferno e nunca é paraíso. O Brasil nunca é amor e nunca é só ódio. Ele nunca é só guerra, ele nunca é só paz. O que é o Brasil? É um mesclado. É a nossa capacidade, primeiro, de fazer uma abertura das Olimpíadas, que foi uma das coisas mais lindas que já se viu em toda a humanidade. Linda aquela abertura. Poderia ser assim 24 horas. Daqui a pouco deveria ser assim. É o paraíso, o campo do amor. Aí, o que acontece? Você faz uma abertura linda daquela, daqui a pouco um ônibus com delegação, com jornalistas e tudo está recebendo tiro. Então, esse é o Brasil, as duas coisas. Por quê? Está tudo muito distante. A cúpula que nos governa e um terço lá de baixo é muito longe. Tem que aproximar, tem que subir o de baixo via educação. E o de cima, que está nos roubando, é cadeia com empobrecimento. Não tem como. Nós temos que corrigir em cima e embaixo para o meio poder disputar. Para linkar e ficar equilibrado. Para poder equilibrar. Não é hoje e nem amanhã que a gente vai resolver, ainda mais com os Jogos Olímpicos, mas a gente torce para criar uma estrutura mais sólida, para trazer essa educação que necessita, porque a educação é a base de tudo. As mensagens que os Jogos transmitem são mensagens bonitas. São mesmo. Né? De você, de esforço, luta, vai que você consegue. Todos os Jogos Olímpicos transmitem mensagens maravilhosas. Mas a gente precisa enraizar, né? Puxar isso. Puxar e injetar em nós essa união. Veja que uma favelada vai nas Olimpíadas, ela consegue ganhar a medalha de ouro. Vai uma favelada disputar na vida social aqui a guerra do trabalho, tem que ser a mesma coisa na vida social. Claro, aquele espírito de paz das Olimpíadas tem que passar para a sociedade brasileira. Com certeza. O Revista da Cidade foi ouvir a opinião de João Alexandre Peschansky, professor em Ciência Política da Faculdade Casper Libero, sobre o aumento no número de mortes efetuados por policiais nos períodos em que estão de folga. Olha aí. Os dados de morte por policiais em folga sugerem uma tendência a policiais cada vez mais levarem o trabalho para casa. Cada vez mais também o trabalho dos policiais no contexto de uma corporação que vem de uma cultura militar, com ênfase à violência institucional, com apoio até muitas vezes do governo do estado, é uma cultura de extrema violência. Os policiais, eles recebem uma carta branca para vigiar, punir, matar, e muitas vezes a revelia da lei. Isso é mais um dado. O que esse dado nos coloca? Nos coloca que, ou de maneira premeditada, ou de maneira indireta, os policiais seguem atuando de uma maneira corporativa violenta quando eles não deveriam estar nesse serviço de violência. E isso pode ser premeditado porque é uma pressão política para que os dados de homicídio no estado de São Paulo sejam diminuídos. Essa pressão vem, por exemplo, por parte de grupos de entidades de direitos humanos, como, por exemplo, os familiares de vítimas da violência policial. Ou também pode ser uma forma indireta, isto é, o policial está tão dentro de uma lógica de violência, muitas vezes com indícios de doenças mentais que são acumuladas dentro da corporação, que ele acaba exagerando ou até atuando de uma maneira abusiva dentro da sua própria vida íntima. Ele percebe alguma coisa que acontece e ele age de uma maneira totalmente desproporcional. O que eu gosto de lembrar muitas vezes quando a gente discute como casos desses de violência policial, de abusos policiais, é que o que está realmente em questão é que nós estamos lidando com pessoas humanas, matando pessoas humanas. E se a gente não quebra essa lógica, mais do que olhar os dados nos seus detalhes, a gente acaba reproduzindo uma lógica de extrema violência que é ruim para todo mundo.
Agradecer mais uma vez a participação do João Alexandre Peschansky, professor em Ciência Política da Faculdade Casper Libero. Luiz Flávio, na sua opinião, o que pode ter levado a esse aumento no número de mortes, né, efetuados por policiais em folga? São várias razões. Primeiro, tem muito mais policiais em folga. Na verdade, não é folga, eles estão fazendo bico. E eles fazem bico porque o salário é indecente dos policiais. Então, eles precisam fazer bico e aí correr mais riscos. Na hora que eles estão fazendo bico, eles estão sozinhos. Quando eles estão numa viatura, é difícil ser atacado. Porque eles estão em equipe. Está em equipe. Então, a reação dos policiais é muito forte. Estão todos armados. Mas quando ele está sozinho, o ataque vai. E o ataque vem por vingança. Policial vinga gente da criminalidade. E pessoas da criminalidade vingam o policial. Então, as pessoas da criminalidade perderam o medo de entrar em confronto, é isso? Isto, na verdade, sim. Não é que perderam o medo, elas se sentem mais encorajadas hoje a matar, a dar tiro. Porque a violência entre nós ficou uma coisa muito trivial. Nós não damos tanta importância para a vida. A vida para nós é uma coisa que está perdendo o seu valor. Agora, quando um policial está matando e quando o policial está morrendo, o que acontece o fenômeno, Marisa? Um fenômeno interessante. Os dois estão lá na base da pirâmide da sociedade. Sim. O policial, ele ganha tão mal que ele não é tão diferente daquele que está matando ele. E nem é diferente daquele que ele está matando. Quando todo mundo está na base, aqui embaixo da sociedade, lá em cima as elites não estão nem aí. Essa que é a questão. Eles não estão nem aí que policial mata, que policial morra. É o descaso. É o descaso com a vida. Outra vez, a ideia escravagista da sociedade brasileira, o senhor do engenho não está nem aí com a vida dos escravos, ou agora com a vida desse 1/3 da sociedade que vive numa luta do cão para poder comer. E 1% aqui, de baixo, vai para a violência, porque ele não concorda com a situação dele, vai para a violência, dá tiro, etc. É um rebelde, né? É um rebelde, mas ao mesmo tempo existe uma rebeldia lá de cima também que está nos roubando 500 milhões por dia. Sim. Por dia. A elite brasileira hoje que manda, que dirige, roubam 500 milhões. Aqui embaixo alguém está te dando tiro. Vicioso. Mas isso dá para corrigir, tem que consertar. Tem que consertar. O Brasil era, digamos, muito pior socialmente há 30 anos. Hoje já melhorou. A questão da inflação, teve períodos que a gente perdeu o controle total. Hoje já melhorou. Agora, então, vai melhorando, mas para isso, meu caro, reformas institucionais e educação. Sim, educação, enfiar todo mundo na escola até os 18 anos, escola obrigatória. Sim. Jamais um menor adolescente na rua, jamais. Escola é escola, até 18 anos, meu filho, escola. A partir dos 18, quero trabalhar, vai trabalhar. Quero continuar estudando, vai continuar estudando. Mas a base você deu. A base tem que ter. Sem base você não constrói uma boa índole. Não você vai. Você não forma um excelente caráter. Você dá ética, moral, civilização. Você dá na escola junto com a família. Família, escola e a sociedade é que vai. Em relação aos policiais, você acha que é falta de preparo psicológico? Eu sei que a falha está no sistema, como você mesmo disse, né? É um pontinho lá em cima que acaba deixando tudo desgovernado, todo o restante. Mas você acha que tem algo para a gente solucionar agora, nesse momento? O solucionar de imediato seria aprimorar as instituições que punem, porque os policiais também ficam muito impunes. Há muita impunidade na atividade do policial, há muita impunidade na criminalidade violenta, há muita impunidade na criminalidade dos poderosos. Então, as instituições que reprimem são mal no Brasil, não funcionam bem. Então, isto tem que ser corrigido de imediato. Mas eu acho que o imediato mesmo, que poderia melhorar tudo, é tacar todo mundo na escola. Porque você não vê mais esse pessoal na rua, acabou, tira eles de circulação. Aí não vai mais matar menor, nem menor te mata. Por quê? Tá todo mundo na escola. Vai fazer novas cabeças, né? A escola e conhecimento abre tudo, né? Conhecimento abre tudo e abre perspectivas. Luiz Flávio, muito obrigada pelas informações. Quem quiser conversar
conversar com Luiz Flávio Gomes, jurista, professor e presidente do Instituto Avante Brasil, é luisflaviogomes.com. luisflaviogomes.com, é com Z, tá, Luiz? Eu publico todos os dias um videozinho de 5 minutos enfocando um problema da sociedade brasileira. Então convido todo mundo aí, luisflaviogomes.com, pega meu videozinho, 5 minutinhos, um problema que eu estou enfocando. Ótimo, obrigada pela sua participação. Dá um beijo, tenha um ótimo dia.